Oi, YouTube! Meu Deus, faz muito tempo que eu não trago nenhum conteúdo pra cá. Acho que já tem uns 2, 3 anos. Acho que tá mais perto de 3 anos do que de 2. E tá sendo difícil gravar esse vídeo, viu, gente? Porque não tava no meu planejamento de conteúdo. Eu realmente estou fazendo um planejamento de conteúdo pra voltar pra cá. Mas esse vídeo não tem roteiro, não tem pesquisa, não tem referência, não tem nada. É realmente eu falando com vocês. Não vou nem dizer atualizações sobre a minha vida, mas é sobre um tópico que tem sido bem recorrente já há um bom tempo pra mim e que eu estou trazendo um pouco de lucidez pra esse assunto na minha cabeça por conta da terapia recentemente. E eu espero que possa ajudar alguém que esteja passando por essa situação, que tenha esses mesmos pensamentos que eu. Realmente vai ser mais conversa aqui. Acho que é monoflow que fala, não sei. Mas vai ser uma conversa com vocês e tá sendo realmente complicado de gravar esse vídeo. Mas eu queria começar trazendo uma experiência que eu estou tendo nesses últimos dias, que é voltar à criação de conteúdo estando afastada das redes sociais. Tive uma sessão de terapia na qual minha terapeuta me aconselhou a ficar um pouquinho fora das redes sociais por um tempo. E eu fui um pouco mais hardcore nisso, porque eu realmente desinstalei as redes sociais. Ela só falou, usar menos e tal durante o dia. Mas eu falei, não, se for pra fazer algo, eu vou fazer, né? Vai ser 8 ou 80. Então eu já fui direto pro 80, desinstalei as redes sociais, estou sem redes sociais no meu celular. Quando eu posto alguma coisa que vocês veem pelo meu Instagram, é pelo meu tablet, ou então eu instalo ele rapidinho no celular, posto o conteúdo e já desinstalo. Então foi Dia das Mães, postei um story com a minha mãe, mas eu desinstalei logo em seguida. E realmente tá sendo muito bom pra minha criação de conteúdo, pra minha cabeça e pras minhas ideias. No título, não sei ainda qual vai ser o título desse vídeo, mas a princípio vai ser um pouquinho sobre comparação, autossabotagem, múltiplos potenciais e coisas assim. Mas o que eu tenho percebido recentemente é que o uso intenso das redes sociais pra mim tem prejudicado um pouco a minha criatividade e um pouco a minha autenticidade em aceitar as minhas ideias. Então, eu estava repassando pra pessoas que, na verdade, nem sabiam que eu estava repassando algo pra elas, a decisão de se aquela ideia ia pra frente ou não. Então, o filtro das minhas ideias não estava mais sendo eu. Gente, minha calça é super verde, não quero que ela apareça aqui, só quero levantar minha perninha. Eu tava fazendo um filtro muito gigantesco para as minhas ideias nas redes sociais e no fim eu estava ficando sem ideia do que postar, estava sendo completamente rígida e rigorosa comigo mesma e isso estava fazendo com que eu perdesse a vontade de criar, com que eu não tivesse o que criar e fui deixando de lado todas as coisas que eu já estava conquistando com a criação de conteúdo. Então, recentemente, alguns vídeos meus no TikTok viralizaram e eu poderia estar super aproveitando esse hype, postando muito, mas eu me senti paralisada. Claro que não só pelo motivo das redes sociais e outras coisas acontecerem na minha vida que estou tratando em terapia, eu fui tentando entender o porquê mesmo resolvendo essas outras coisas da minha vida, eu não conseguia dar continuidade na constância com a minha criação de conteúdo. E é muito por eu usar as redes sociais, às vezes, não como um meio de inspiração, mas um meio de comparação, no qual eu comparo o meu bastidor com o palco de uma outra pessoa. E o que é esse conceito de bastidor e palco? O bastidor é tudo aquilo que você faz antes de um conteúdo ser publicado. Então, meu bastidor, por exemplo, aqui tá sendo uma pessoa que tem as ideias sozinha, que roteiriza sozinha, que grava sozinha, que edita sozinha, que faz tudo isso dentro do próprio quarto, usando um microfone e um celular. E o palco de outra pessoa é o conteúdo que ela postou, que talvez seja super produzido com um bastidor que ela tem de ter uma equipe de pessoas que vão atrás de tendência, que fazem curadoria, que fazem o roteiro, que fazem edição, que fazem a gravação e ela se dá a cara a tapa ali pra postar. Pra vocês terem ideia, faz tanto tempo que eu tô tentando gravar esse conteúdo que eu já tomei todo o Nescau que tava dentro dessa caneca. Mas voltando, eu tava fazendo muito essas comparações, então quando eu ia criar um conteúdo, eu abria a minha pasta de referências, de ideias de conteúdo e nada saía dali.
nada saía, porque a partir de um conteúdo eu tive uma ideia X. Mas eu ficava, nossa, acho que essa ideia não tá boa o suficiente. Nossa, acho que comparando com fulano não tá tão legal. Por que a pessoa escolheria eu e não fulano? Por que a pessoa me seguiria e não seguiria ciclano? O que a outra pessoa vai achar? E eu já começava a terceirizar, e eu ainda eu faço isso. Eu tô falando um pouco no passado, mas ainda tá acontecendo um pouco. Mas eu estava terceirizando as minhas decisões, as minhas ideias e a minha criatividade na mão de outras pessoas que nem sabiam que estavam fazendo parte desse processo junto comigo. E também nunca vão saber. E vamos voltar um pouquinho no background, assim, da história, de que eu sou comunicóloga de formação. Eu sei muito bem o que eu quero falar, eu sei muito bem com quem eu quero falar, eu sei o que eu quero vender, eu sei do meu potencial, e mesmo assim, tudo isso estava sendo esmagado pra dentro de mim, e eu ficando encolhidinha, pequenininha assim, frente a outras pessoas que... Entende? Que tem muitas outras coisas que podem estar acontecendo e às vezes até insegurança igual a mim, mas que eu não tenho acesso, porque essas pessoas não falam sobre isso. E, gente, desculpa se eu tô, assim, viajando na batatinha, mas eu espero que esteja fazendo sentido pra pelo menos uma pessoa. E onde que entra o potencial nisso? Eu, desde pequena, sempre gostei de criar muitas coisas, sempre fui comunicativa, sempre fui boa em muitas coisas, então na escola eu sempre queria tirar 10 em tudo, me esforçava muito pra fazer isso, eu passava horas e horas e horas estudando. Eu sempre ouvi, nossa, você tem muito potencial, nossa, seu potencial é muito grande nisso aqui, investe que você tem potencial naquilo. E eu ficava, nossa, caraca, realmente, né? E quando eu comecei, assim, na criação de conteúdo, eu ficava realmente, nossa, eu tenho muito potencial de crescimento, eu posso muito fazer isso, eu posso muito fazer aquilo. Só que quando você tem potencial, é porque você ainda não é. E isso pegou muito forte pra mim, porque eu sempre me vi com muito potencial, mas eu nunca fui. Eu nunca fui grande nas redes sociais, eu nunca fui constante nas redes sociais, eu nunca falei sobre as ideias que eu quero falar, eu nunca trouxe as ideias que eu realmente tenho de formatos de edição e de conceitos, de pesquisa e várias coisas, porque isso sempre esteve no meu campinho de potencial e não no meu campinho, no meu campo de eu já sou e eu já realizei aquilo. Isso me bateu muito forte esses dias, porque eu fiquei... Por que eu tô desperdiçando tempo? Por que eu tô fazendo isso comigo mesma? Por que eu tô deixando tudo isso no meu campo de potencial e não executando pra eu me tornar? O que entra aqui nesse âmbito de comparação e autossabotagem? É que o meu grande diferencial é eu ser eu mesma. Simples assim. É eu ter as referências que eu tenho, é eu ter as vivências que eu tenho, eu ter as experiências que eu tenho, a formação que eu tenho. Enfim, é eu simplesmente ser eu. Onde que eu vou achar meu diferencial? Por que as pessoas vão querer me acompanhar nas redes sociais? Ou por que eu vou levar essa ideia pro mundo? Mas é simplesmente por eu ser eu. E eu percebo que muitas outras pessoas também têm esse mesmo problema. Sempre estarem nesse campo de... Ai, eu não vou postar porque eu não tenho diferencial nenhum. Não sei por que as pessoas me seguiriam, mas... Você é você. Só você viveu as coisas que você viveu. Só você passou pelas experiências que você passou. Ai, gente, desculpa. Acho que esse vídeo tá ficando um pouquinho, tipo... Não vou falar coach, mas... Enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas realmente eu quero que seja um bate-papo pra... Sabe, tipo, fazer... Puff, na cabeça de todo mundo e, meu Deus, Giovana, quero comentar nesse vídeo e, ai, você desbloqueou muitas coisas em mim. Quero que esse vídeo seja assim. Mas eu sempre fiquei com essa ideia também de esperar estar perfeita pra começar algo. E aí eu me peguei procrastinando ativamente, buscando essa perfeição que nunca vai chegar. Então eu ficava, não, só mais um curso, aí sim eu começo a ser constante nas redes sociais. Não, só mais esse livro aqui, ó. Quando eu terminar esse livro, eu vou postar 5 vídeos por dia. Não, pera. Quando eu tiver esse celular aqui, aí vai pra frente. Percebeu que eu ficava com essa procrastinação de querer mais, buscar mais conhecimento, buscar mais ferramenta, buscar mais coisas.
e nunca andar, e sair do lugar que eu sempre estive. Perfeição nada mais é do que você executar algo. Se você executa, você já tá sendo perfeito, porque você já tá tirando do papel aquela ideia. Independente se é o melhor cenário ou não, se é a melhor câmera ou não, se é o melhor áudio ou não, mas a perfeição tem que estar atrelada a você conseguir realizar aquilo e não você conseguir realizar da forma como você acha que deveria ser o certo, porque, gente, sempre vão faltar as coisas. Você pode ter o melhor celular, você vai achar que você precisa de uma câmera. Você pode ter uma câmera, você vai achar que você precisa da lente XYZ. Você pode ter um cenário de estúdio, você sempre vai achar que tá faltando alguma coisa. Nossa, tá faltando uma iluminação natural. Nossa, eu tenho a natural, mas falta uma luz de recorte. Nossa, eu tenho a luz de recorte, mas falta a luz de fundo. Então, sempre vão faltar coisas para você atingir essa perfeição. Então, é você tirar a perfeição do campo de se comparar com outras pessoas e querer atingir o resultado, mesmo o resultado de outras pessoas, e colocar a perfeição no ato de você cumprir aquilo que você está se propondo a fazer. Eu acho que é isso. E eu acho que é isso no sentido de... Eu acho que isso resume tudo que eu quis dizer, e não de puro achismo, mas é que realmente eu acho que eu consegui sintetizar o que eu gostaria de dizer desde o começo do vídeo. Eu sei que ele tá um pouquinho motivacional e eu espero que ele seja, pra você levantar a bunda da cadeira e fazer as coisas que você tá se propondo a fazer desde o ano passado, que você ainda não tirou do papel. Quando você coloca aquilo como meta, aí você revisa, esse mês vai. Não, calma, esse mês, agora sim. E nunca sai do papel. Nunca sai do papel. Dá a mão aqui, porque eu te entendo muito bem. Então, eu quero destravar a minha criação, principalmente aqui no YouTube, com esse vídeo, porque eu não quero ficar esperando o tempo de eu ter o roteiro perfeito, de eu fazer uma grande pesquisa, de eu ter grandes referências de grandes autores pra poder trazer em cada um dos vídeos, de eu esperar ter um sol brilhante em São Paulo para que eu consiga posicionar minha câmera de um jeito que eu consiga aproveitar essa luz natural, enquanto eu coloco uma outra luz de recorte azul do meu lado para fazer, sabe? Então, eu acho que essa é a melhor forma de eu iniciar uma nova temporada na minha vida e, de fato, cumprir essa perfeição que é tirar do papel uma grande ideia que eu sempre tive. E poder inspirar vocês fazerem a mesma coisa, de tirarem do papel as ideias de vocês, as coisas que vocês querem realizar, sem buscar a perfeição no que vocês acham que é perfeição, mas buscar a perfeição no ato de realizar aquilo que vocês querem fazer. Eu prometo que os próximos vídeos eu vou trazer alguns temas que sejam talvez um pouco mais específicos. Quero sim trazer grandes produções aqui pro YouTube, e grandes produções que eu digo não é estilo cinema, nada dessas coisas, mas produção no sentido de eu conseguir pesquisar, roteirizar e tudo mais, mas eu acho que esse vídeo também aqui super serve, eu acho que ele tem um formato muito legal que eu posso trazer caso vocês gostem, um estilo mais podcast, digamos assim, né, e eu tô muito feliz de estar encerrando esse vídeo. Ai, eu tô com vontade de chorar. De estar encerrando esse vídeo, porque realmente tem coisas que eu quero destravar. E eu conseguir destravar isso e postar esse conteúdo vai ser um checkzinho que eu vou dar em uma realização desse ano. Então, eu fico muito feliz e muito obrigada para vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado e que acompanhem os próximos vídeos e que se sintam inspirados de tirar as ideias de vocês do papel. Beijos!